Meus irmãos, vamos abrir em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 8. Efésios 6, verso 5 ao verso 8. Nós estamos caminhando aqui para as últimas mensagens no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Para quem não se lembra, a nossa primeira mensagem em Efésios foi em outubro do ano passado. E nós estamos caminhando para o fim dessa epístola. Então no capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, de coração, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Amém. Meus irmãos, essa palavra, ela foi escrita para escravos cristãos. Essa é a tradução literal da expressão servos, aí na sua Bíblia, quando foi traduzido para a língua portuguesa, os tradutores tentaram abrandar um pouco da força dessa palavra, mas a palavra aí é escravos, escravos cristãos. Lembra que o Novo Testamento, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, eles existiram durante uma época de uma cultura escravista. Na época do apóstolo Paulo, havia cerca de 60 milhões de escravos em Roma. Uma pessoa podia se tornar escravo de diversas maneiras. Algumas pessoas se tornavam escravos através de guerras. Isso era a grande prática do Império Romano, fazer guerras e guerras para se ter muitos escravos. Outros se vendiam como escravos para pagar algum tipo de dívida. Pais vendiam seus filhos como escravos também para pagar dívidas. Os escravos eram ferramentas de trabalho. O grande filósofo Aristóteles dizia que havia dois tipos de ferramenta para se trabalhar na lavoura: a ferramenta inanimada e a ferramenta com vida. A ferramenta inanimada era enxada, a pá, e a ferramenta com vida era o escravo. Portanto, eles não eram considerados pessoas de fato, eles eram considerados objetos. Eles não tinham direitos jurídicos, eles trabalhavam à exaustão, eram mal alimentados, eles eram castigados com açoites, castração, olhos vazados, alguns eram crucificados. Escravos fugitivos, eles poderiam ser capturados, receber uma marca na testa de escravo fujão, ou então ser morto pelo seu senhor. Geralmente o tratamento dado a eles era um tratamento brutal e desumano. Mas, meus irmãos, foi entre os escravos que surgiu a primeira população de cristãos no primeiro século. O apóstolo Paulo menciona escravos em Corinto, Roma, Éfeso, Colossos, Creta. O apóstolo Pedro, que escreveu uma epístola para igrejas que estavam espalhadas pelo Império Romano, ele faz também referência a escravos por todas as partes do Império. Na igreja primitiva, a maioria da população cristã era composta de pessoas simples, escravos, comerciantes, donos de casa. Só depois da conversão de Constantino, já por volta do século IV, é quando o cristianismo vai passar a ser identificado com a posição social alta daquele povo. Portanto, meus irmãos, o texto que lemos, ele foi escrito aos escravos. E essas palavras ensinam como é que eles deveriam se comportar na condição de crentes em Jesus diante de seus senhores. E esse assunto era um assunto muito importante para eles.
Eles precisavam compreender como é que funcionaria a vida de um escravo convertido. Uma coisa também importante é vocês lembrarem que essas instruções do apóstolo Paulo, elas estão em conexão com o capítulo 5, versículo 18. Eu tenho insistido isso, porque esse é um parâmetro muito importante para você compreender a passagem. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor, Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todas as instruções que o apóstolo Paulo dá daqui para frente, todas elas estão em conexão com o ser cheio do Espírito Santo. Depois ele, a partir do versículo 22, ele diz como as mulheres devem ser cheias do Espírito Santo no casamento. A partir do versículo 25, como é que os maridos devem ser cheios do Espírito Santo no casamento. Depois no capítulo 6, versículo 1, como é que os filhos são cheios do Espírito Santo no relacionamento com os pais, como é que os pais cheios do Espírito Santo tratam os seus filhos. E agora ele chegou nas relações de trabalho. Então o que ele vai falar aqui, meus irmãos, é que para a gente viver uma relação de trabalho que louva ao Senhor, ou para um escravo cristão do primeiro século viver a sua realidade de escravo no Senhor, sendo um bom escravo, ele precisava ser cheio do Espírito Santo para viver tal vida, porque não era nada fácil. Antes de entrar no texto, eu queria fazer algumas observações que eu acho que são importantes. A primeira coisa, meus irmãos, é que nós aprendemos aqui de imediato que a fé cristã não se ocupa apenas da redenção da sua alma. É claro que a essência da fé cristã é a salvação, mas a abrangência da fé cristã inclui todos os aspectos da sua vida, inclusive os aspectos comuns. Então aqui nós temos a vida espiritual em conexão com o trabalho, a vida espiritual em conexão nas suas relações de trabalho. É para te lembrar que não tem como você dizer que é um crente em Jesus domingo, e na segunda-feira, quando você está no seu trabalho, a maneira como você executa a sua função, o seu labor, não tem nada a ver com a sua fé. Isso é impossível. A fé cristã também se ocupa dessas coisas. A segunda observação que eu julgo ser importante é que o apóstolo Paulo, ele não está apoiando a escravidão, embora ele esteja dizendo aos cristãos que eles deveriam ser bons escravos. Isso é uma coisa importante para você compreender a passagem. O cristianismo, meus irmãos, ao longo dos séculos, com uma série de doutrinas como amai-vos uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, todos nós somos iguais diante de Deus. Todas essas doutrinas acabaram colocando em xeque uma economia baseada na escravidão. Então, embora o apóstolo Paulo aqui não esteja falando contra a escravidão, porque não é o objetivo dele tratar de uma questão política, a mensagem cristã, a maneira como a fé cristã é construída, coloca em xeque uma sociedade, uma economia baseada na escravidão. Já no século 17, um homem chamado Wilberforce, ele vai lançar mão dessas doutrinas cristãs que eu acabei de citar para vocês, para convencer aos ingleses que praticar escravidão não era um ato cristão, e isso vai tomar conta do mundo inteiro. Então o apóstolo Paulo aqui não está tratando do sistema jurídico da escravidão, mas ele está falando como um cristão escravo deveria viver. Então é importante você compreender isso. Uma outra coisa que nós já dissemos é que nós precisamos do poder do Espírito Santo para viver as relações de trabalho. Muito mais do que nós, os escravos do primeiro século, mas nós também precisamos. É através do Espírito Santo de Deus que nós recebemos poder para trabalhar de um modo que glorifica a Deus, para nós sermos justos, honestos, pontuais, trabalhando como servindo ao Senhor.
Então a grande verdade é que essa mensagem que nós vamos olhar essa noite, ensina para a gente, no final das contas, que nós podemos glorificar o nome de Deus, honrar o nome do Senhor, debaixo de qualquer sistema político, mais justo, menos justo, democrático, não democrático. Nós podemos honrar ao Senhor diante de qualquer sistema. Então antes de você começar a choramingar do seu trabalho, do seu salário, das suas condições, da falta de valorização que você tem, olha com atenção as orientações que o apóstolo Paulo está dando para os escravos cristãos do primeiro século. E eu tenho certeza que se você olhar com muita atenção, você vai parar de reclamar. Tem uma referência que eu queria ler antes da gente entrar no texto, que está em 1 Coríntios capítulo 7, que o apóstolo Paulo trata um pouco dessa questão. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 21. Primeira Coríntios 7, verso 21. Ele diz: não foste chamado sendo escravo, não te ocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por presto foste chamados, não vos torneis escravos de homens. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que é uma palavra para os escravos cristãos, e ele está dizendo o seguinte: existe uma escravidão que é pior do que a escravidão jurídica que vocês estão vivendo. É a escravidão da alma, e dessa vocês já foram libertos. Portanto, vocês devem aceitar a vocação que Deus lhe deu. Evidentemente que se Deus lhe dá a oportunidade de ser livre, seja livre, mas você deve servir a Deus na condição que você está. Então, irmãos, quando nós falamos essas coisas, nós não estamos dizendo que a Bíblia ou a igreja não tem uma palavra para dizer sobre injustiça social e corrupção. Eu só estou dizendo que esse texto não se ocupa disso. Na verdade, nós cremos que a fé cristã é a única que oferece a resposta correta. A fé cristã, ela estabelece que o problema não é o regime, o problema não é a política, o problema não é o sistema econômico, o problema não é a legislação, o problema é o coração humano, que é pecador, que é perverso. E onde houver um agrupamento de seres humanos, ali vai haver injustiça, vai haver corrupção, vai haver maldade, porque nós somos pecadores. E a palavra de Deus é a única que oferece a solução. A solução é o arrependimento e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós chegarmos numa sociedade em que os nossos líderes, os políticos, os juristas, eles dobrarem os seus joelhos diante de Jesus e confessarem eles como Senhor, aí nós vamos ver transformações sociais efetivas acontecendo. Então é importante a gente lembrar disso. Vamos olhar o texto sagrado então? Volte lá por favor a Efésios capítulo 6. E novamente o nosso objetivo aqui é olhar as relações de trabalho dentro da fé cristã. Eu resumi o texto todo em 3 palavras: regra, razão, recompensa. 3 R's aí, para ficar bem pedagógico para você: regra, razão e recompensa. Começando com a regra. Qual é a regra? Versículo 5: quanto a vós, outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então qual é a regra? A regra é obedecei. É uma ordem, na verdade, que ele está dando aqui. Meus irmãos, os patrões aqui, eles são chamados senhores segundo a carne, porque os escravos cristãos já pertenciam a um outro Senhor, o Senhor Jesus Cristo.
No entanto, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós temos senhores segundo a carne. E a orientação dele é essa: obedeçam a esses senhores. Obedeçam a essas pessoas que Deus colocou como autoridade na vida de vocês. Mas irmãos, o que significa essa palavra obedecer? O que significa? Aí você vai comigo a 1 Timóteo capítulo 6, e lá nós temos uma orientação do apóstolo Paulo que lança luz sobre o que significa essa obediência do servo cristão ao seu Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1. 1 Timóteo 6, verso 1, ele diz o seguinte: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então ele diz: aqueles que estão debaixo de jugo, aqueles que são servos, honrem. Aqui, irmãos, essa ideia complementa a que a gente acabou de ler em Efésios 6. O que significa obedecer? Obedecer significa honrar, significa respeitar, significa ter em alta consideração. E o apóstolo Paulo aqui em 1 Timóteo 6, ele apresenta o motivo, a razão, para justificar o porquê um escravo cristão deve honrar o seu senhor. Ele diz: a razão é para que o nome de Deus não seja blasfemado, para que a doutrina não seja desonrada, para que você dê um testemunho que honra, que glorifica a Cristo. O que ele está argumentando aqui é que no caso de um escravo cristão que não honrasse, que não respeitasse, que não tivesse o seu senhor em consideração, seria uma desonra para o nome do evangelho. O Senhor ia olhar para aquele escravo e dizer: esse sujeito diz que é cristão, esse sujeito diz que é um seguidor de Cristo, mas essa crença, essa fé não muda nada na vida dele, porque ele age igual, a todas as outras pessoas que não têm a fé que ele tem. Então esse é o argumento do apóstolo Paulo. Você ser um mau empregado é uma desonra para o nome de Cristo, é uma blasfêmia para o evangelho do Senhor Jesus. E no versículo 2 ele acrescenta: também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Então ele está falando aqui: se você tem um patrão crente, aí a sua consideração tem que ser dobrada. Não é para você se apoiar do fato de que é um irmão. Ele é meu irmão na fé, então eu posso chegar atrasado. Ele é um irmão na fé, então eu posso empurrar aqui com a barriga. Ele diz: não, se você quer trabalhar para um crente, trabalhe dobrado. Você já pensou nisso? Você que anda sonhando aí em ter um patrão crente: como eu queria ter um patrão crente. Lembre-se disso, você vai ter que trabalhar dobrado, sem pedir hora extra. É o que ele está dizendo. Trabalhe ainda mais, porque é seu irmão. Então, meus irmãos, uma coisa que chama muito a atenção nesses dois textos é que você pode perceber que a fé cristã, ela não destrói a ordem social. Patrão continua sendo patrão, e empregado continua sendo empregado. E nós somos chamados a servir a Deus dentro da nossa vocação, seja a vocação de patrão, seja a vocação de empregado. Tem muitos textos, irmãos, no Novo Testamento que tratam desse assunto. Eu queria olhar com vocês ainda mais dois. O primeiro é Tito capítulo 2, versículo 9. Veja comigo, por favor, esse texto. Todos esses textos estão complementando aquele de Efésios que a gente acabou de ler. Tito capítulo 2, versículo 9. Tito 2, verso 9, diz o seguinte: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam respondões. Então tinha lá escravos cristãos que gostavam de ficar discutindo com seu senhor. A palavra de Deus está dizendo:
pare de ser respondão, pare de debater, obedeça, dê motivo de satisfação, dê motivo para que o seu Senhor olhe para você e diz: eu me orgulho de ter essa pessoa trabalhando para mim. E no versículo 10 ele diz assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina do nosso Senhor e Salvador, falando aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos roubos eram praticados pelos escravos nessa época. Os escravos trabalhavam na lavoura, os escravos trabalhavam na casa das pessoas, os escravos tinham acesso. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: o escravo cristão, ele não pode subtrair, ele não pode tomar aquilo que não lhe pertence. Meus irmãos, isso continua sendo uma grande tentação para a gente ainda hoje. Você pegar uma caneta lá do seu trabalho, você pegar um lápis, você pegar algumas folhas, você fazer uma impressão pessoal sem ser autorizado, você pegar o telefone da empresa e usar para fins pessoais. Tudo isso são maneiras de você subtrair uma coisa que não te pertence. E ele está dizendo que o servo cristão, ele é confiável. Ele é uma pessoa em que o patrão descansa, sabendo que ele é honesto, que ele nunca vai tomar uma coisa que não lhe pertence. E ele diz que quando um escravo cristão se porta dessa maneira, a doutrina é ornada. Essa ideia, irmãos, é a ideia de enfeitar, é a ideia de beleza. A ideia é que embeleza a fé cristã quando nós encontramos um grupo de trabalhadores cristãos que são fiéis. Mas essa exigência de obedecer, ela não é só para o patrão bom. Ela também se aplica ao mau patrão. E aqui é por isso que nós precisamos do Espírito Santo para obedecer isso aqui. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2. Agora você vai começar a entender porque o apóstolo Paulo falou que você precisa ser cheio do Espírito Santo para viver as relações de trabalho. Porque ele não fala das relações de trabalho apenas dentro de um contexto de justiça social, mas ele fala do mau patrão. Capítulo 2 de 1 Pedro, verso 18. Ele diz o seguinte: servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os passos. Então ele está dizendo: obedeça ao patrão perverso. E ele dá a razão. Qual é a razão? A razão é a seguinte: não tem glória nenhuma você ser esbofeteado quando você faz uma coisa errada. E quando ele fala esbofeteado aqui, ele está falando literalmente. Os patrões, eles davam tapa na cara dos maus empregados. E ele está dizendo: não tem nenhum motivo, não tem nenhuma glória você levar um tapa na cara do seu patrão porque você fez alguma coisa errada. Glória é você sofrer quando faz o bem. Glória é você sofrer por causa do nome de Cristo. Esse sofrimento glorifica o Senhor. Algumas vezes no ministério pastoral, as pessoas vêm pedir oração para o pastor por conta de perseguição no trabalho. Ah, pastor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, não aguento mais, ore por mim. E quando você vai investigar um pouco mais a fundo, você percebe, a pessoa não chega no horário, na hora do trabalho está mexendo em rede social, WhatsApp, Facebook, não se dedica, não presta atenção.
às vezes fica lendo a Bíblia na hora do trabalho, orando na hora do trabalho, lendo o livro cristão na hora do trabalho, pensando que está fazendo uma coisa muito espiritual, quando na verdade deveria estar trabalhando e fazer o devocional no seu horário livre, não você roubar do horário que você está sendo pago para trabalhar. Então, qual é a glória? Qual é a glória de você ser perseguido por conta da sua fé ali? Não tem glória nenhuma. Você não está sendo perseguido por causa do evangelho, você está sendo perseguido porque você é um mau empregado. E é diante dessa questão que Pedro aqui está nos colocando. Outra coisa é você ser perseguido quando faz o bem, como é o caso de Daniel. Daniel capítulo 6, nós vemos lá Daniel da Babilônia. Ele era fiel, ele era pontual, ele era dedicado, ele fazia bem o seu trabalho, e por conta disso formaram uma conspiração para tentar matá-lo. E no final Deus o honrou, Deus o abençoou, e o nome de Deus foi glorificado. Ele foi parar na cova dos leões, mas ele era inocente. E às vezes você vai parar na cova dos leões porque você é um mau empregado. E aí fica pedindo oração: ó, pastor, ora por mim, porque eu estou sendo perseguido. Você tem que orar para você parar de ser preguiçoso. Essa é a verdade. Então nós somos colocados diante disso, irmãos. Esse princípio da palavra de Deus nos ocupa das nossas relações de trabalho. Nós temos que obedecer, nós temos que ser honestos, nós temos que ter alegria no nosso trabalho, nós temos que ter dedicação, nós temos que ser confiáveis, nós temos que ser o melhor funcionário. Por que nós temos que ser o melhor? Porque o nosso supremo patrão está olhando para nós. É por essa razão. Embeleza o evangelho, orna a doutrina. Então essa aqui é a regra. Primeiro ponto da nossa mensagem, a regra. A regra é obedecer. Depois o apóstolo Paulo, volte por favor para Efésios capítulo 6, depois de dizer a regra, ele vai dizer a razão da regra. Por que nós temos que fazer isso? Por que nós temos que obedecer os nossos patrões, mesmo quando eles são maus, mesmo quando eles são perversos? Então vamos ler novamente o texto, só que agora nós vamos avançar até o versículo 7. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então qual é a razão para a ordem que ele nos deu no versículo 5? Por que nós temos que obedecer? Ele diz: nós precisamos obedecer porque essa obediência é parte do nosso serviço a Cristo. Ele diz: obedeça como a Cristo. Trate o seu trabalho como sendo um trabalho que você realiza ao Senhor. Trate o seu trabalho como sendo a sua devoção ao Senhor Jesus. Trate o seu trabalho como se o seu trabalho fosse santo, como se ele fosse sagrado. Foi através de passagens como essas que os reformadores acabaram com a distinção que existia na Idade Média entre o clero e o leigo. Vocês lembram que havia na distinção do pensamento de Roma aquele termo em que diz que o trabalho religioso é o trabalho santo, é o trabalho que agrada a Deus, é o trabalho que todo mundo deveria aspirar, enquanto o trabalho que você não realiza, como um trabalho religioso, trabalho de médico, de professor e as outras profissões, elas são profanas, elas não são sagradas. E foi lendo passagens como essa em que o apóstolo Paulo diz: trabalhe como se fosse para Cristo, faça como se fosse para o Senhor. Foi através da leitura dessas passagens que os reformadores disseram: não existe um trabalho que seja sagrado e outro que seja profano. Todo trabalho é sagrado, porque todo trabalho nós somos chamados a fazer como se fosse para o Senhor. Então, do pastor ao vendedor de picolé, todos nós temos um trabalho que é um trabalho que no final das contas nós realizamos para o Senhor. Ele é o nosso patrão por excelência, nós fazemos por causa do nome dele, nós fazemos o nosso trabalho como sendo parte do nosso culto a Deus, parte da nossa devoção a Cristo. E é por isso que o trabalho é considerado sagrado, ele é parte da sua fé.
é um serviço que você está prestando a Jesus, é uma maneira de você ser luz da terra, é uma maneira de você ser sal da terra, é uma maneira de você levar o bom perfume de Cristo. É por isso que ele é sagrado. E meus irmãos, qual diferença faria na vida de um escravo cristão executar o seu trabalho como sendo uma vocação celestial? Ele diz no versículo 6, olha a diferença que faria: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a diferença? A diferença é que ele seria fiel. A diferença é que o escravo cristão, ele não iria trabalhar apenas quando seu senhor estivesse vendo, porque no final das contas ele considera que o seu supremo senhor está enxergando ele todo o tempo, e que a fidelidade dele ao trabalho, no final das contas, é uma fidelidade ao Senhor da sua vida. Então isso faria muita diferença para ele, e é por isso que os escravos cristãos e nós, todos nós queremos fazer o melhor, porque nós queremos agradar ao Senhor, nós queremos fazer de coração, porque nós fazemos como para o Senhor. Aqueles que varrem a rua, diziam os reformadores, devem varrer a rua como se o Cristo fosse transitar por ela. Aqueles que fazem o sapato, eles precisam fazer o sapato como se o Senhor Jesus fosse calçar aquele sapato. Então no final das contas é tudo um serviço a Deus. Lembre disso, meu irmão, esse texto é escrito para escravo. E nós? E nós? Comparado a eles, nós somos muito privilegiados. Você pode sair de um trabalho na hora que você quer. Às vezes você pode sair de um trabalho até porque você está querendo passar um tempo descansando. Eu vou sair do trabalho aí, passar uma temporada recebendo seguro-desemprego. Tem gente que faz isso, não é? Nós somos muito privilegiados, nós temos liberdade, nós temos oportunidade de trabalhar, nós podemos escolher uma profissão, e nós devemos louvar a Deus por isso. Nós devemos parar de reclamar, porque a condição deles era uma condição pior, uma condição em que muitos nasciam como escravos e viviam e morriam como escravos, e morriam cedo, porque eram obrigados a trabalhar à exaustão e mal alimentados. E nós, quase 2000 anos depois, somos abençoados por Deus, que vivemos numa sociedade que temos liberdade, inclusive de escolher não trabalhar um certo tempo. Então nós temos muito mais obrigação, de ser fiéis a Deus e executar o nosso trabalho como se fosse ao Senhor. Ele termina com a recompensa. A recompensa está no versículo 8. A recompensa é a seguinte, verso 8: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Qual é a mensagem deles, de Paulo para os escravos? Deus vai recompensar, Deus vai honrar. Irmãos, essa mensagem aqui para eles era uma mensagem fundamental. Alguns deles não teriam condições de trabalhar e conseguir sua alforria. Alguns deles iriam viver e morrer nessa condição. Alguns deles geravam filhos, e quando os filhos eram gerados, esses filhos eram vendidos como escravos para outras partes do império. Em que eles podiam se apegar? Eles não tinham uma legislação para recorrer, eles não tinham direitos. A quem eles recorriam? Eles se agarravam a essa esperança: Deus vai me recompensar, Deus vai me recompensar, Deus vai recompensar o meu esforço. E essa mesma promessa, ela continua para a gente hoje. Mesmo que você não esteja no melhor trabalho, mesmo que você esteja trabalhando em condições precárias, sem remuneração adequada, sem reconhecimento, às vezes sendo até alvo de algum tipo de injustiça, a promessa é que o supremo patrão do universo
a pessoa para a qual, no final das contas, você trabalha para ela, vai lhe recompensar. Você precisa ter isso no coração, você precisa guardar essa promessa na sua alma, porque isso ajudaria os escravos a suportar essa situação, até que aparecesse uma oportunidade em que pudesse ser livre. E essa situação também continua trazendo confiança para o nosso coração, esperança, que a graça de Deus vai nos ajudar a suportar as muitas injustiças sociais com paciência, esperando no Senhor e esperando a recompensa de Deus. Então esse é o ensino de Deus quanto às relações de trabalho. E caminhando aqui para as nossas conclusões, eu queria falar primeiro com você que gostaria de trabalhar e não tem tido a oportunidade de trabalhar. Nós estamos, irmãos, vivendo uma época muito difícil no nosso país. O emprego está cada vez mais difícil. Essa semana, por conta da mensagem, eu me interessei de ver as estatísticas. São 13 milhões de pessoas que estão sem trabalho, cerca de 13% da população. Muitos lutando para ganhar o pão, sustentar a sua casa, e esse trabalho tem sido cada vez mais difícil. Então talvez você se encaixe nessa realidade dos 13 milhões que estão sem trabalho. Queria dizer para você essa noite: recorra a Jesus, vá até Jesus. Lembra que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele sabe o que é passar necessidade, Ele sabe o que é a falta do pão. A Bíblia diz que Ele não teve onde reclinar sua cabeça. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer, Ele passou fome, Ele passou sede. Ele tem compaixão de todos aqueles que estão passando necessidade. Então eu queria dizer a você essa noite que você pode ir até Jesus em oração, curvar os seus joelhos diante dEle, receber conforto, receber esse abraço espiritual do Senhor, que se compadece de você e sabe como é difícil você não ter o pão, como é difícil você passar necessidade. Você pode receber todo o conforto do Senhor Jesus. Mantenha a sua esperança, mantenha o coração aceso com a ideia de que Deus vai lhe recompensar, que Ele vai ser fiel, que Ele vai suprir as suas necessidades. Meus irmãos, uma mensagem como essa é para nos levar à oração por nossas autoridades. Lembra de 1 Timóteo capítulo 2, que o texto diz que nós devemos orar por reis, por todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila e mansa, porque isso é agradável diante de Deus. Boa parte dos problemas que nós estamos vivendo no nosso país relacionados ao desemprego, além das crises econômicas, existem crises políticas, crises sociais, que vêm de um ambiente tumultuado. E é nessa hora que o povo de Deus precisa se levantar, não como pessoas que vão pegar os seus cartazes e ir lá para frente do Congresso dizendo fora Temer, mas como pessoas que dobram os seus joelhos e clamam por uma intervenção divina no nosso país. É assim que nós fazemos a diferença. E nós devemos orar para que Deus trate com a nossa nação, para que Deus levante pessoas justas, para que nós tenhamos vida tranquila e mansa, um ambiente em que nós podemos trabalhar, cuidar da nossa família, ter justiça social, e nós sermos o instrumento de Deus para ajudar os necessitados, como tem sido a história da igreja. Durante a história da igreja, é a igreja que tem feito ação social, é a igreja que tem dado Bolsa Família para as famílias necessitadas. E nós temos que orar ao Senhor por nossas autoridades, para que Deus tenha misericórdia, e haja justiça, e haja um ambiente tranquilo, em que todos podem trabalhar e receber o seu sustento. Eu quero dizer ainda a você que não tem tido oportunidade de trabalhar, é que você precisa cultivar um coração aberto, para se permitir ser levado por Deus, aonde Ele quiser lhe levar. Antes de você assumir que não tem nenhum emprego para mim, tente esgotar todas as possibilidades.
De repente não é o emprego que você sonhou, não é o emprego pelo qual você estudou, mas aceite a providência de Deus e faça o melhor que você puder nas condições que Deus te deu, até que uma coisa melhor apareça. Lembre-se que você pode servir ao Senhor trabalhando em qualquer lugar onde Ele te colocar. Talvez você queira ser o Senhor, mas durante algum tempo Deus queira que você seja o servo. Mas independente disso, aceite a providência de Deus e faça o seu melhor. E você que está trabalhando, tem uma palavra para você também diante de tudo que nós já vimos aqui. Você encara o seu trabalho como sendo um serviço a Cristo? Você encara o seu trabalho como sendo uma vocação ministerial? Eu espero que essa noite Deus abra o seu coração para que você comece a ver dessa forma. Que você assuma o seu trabalho como sendo um serviço a Deus, um serviço ao Senhor. E se você começar a encarar o seu trabalho desse jeito, a sua vida vai ser transformada. Você vai querer fazer o melhor, você vai querer se dedicar, você vai querer ser pontual, você vai querer ser confiável, você vai querer agradar o seu patrão, e você vai ter todo esse sentimento no seu coração, porque você ama Jesus. É a Ele que você está servindo, é para Ele que você está trabalhando. Então pense nisso. Pense que talvez essa sua desmotivação, o fato de você estar empurrando o seu trabalho com a barriga, o fato de você não ter ânimo para continuar trabalhando, para continuar estudando, é porque você não está encarando essa atividade como algo espiritual. E é por isso que você está trabalhando como está trabalhando. Uma outra questão para você que está trabalhando é a seguinte: você está disposto a tomar lugar ao lado de Cristo quando seu patrão pedir que você faça alguma coisa que vai contra a fé cristã? Você está disposto? Só as pessoas que têm Deus como patrão é que agem assim. A Bíblia está repleta de pessoas que resolveram tratar Deus como seu patrão, e toda vez que o patrão ou a patroa pedir alguma coisa antiética, contra a ética bíblica, essas pessoas se posicionaram ao lado de Deus. O primeiro caso da Bíblia foi José do Egito. Sua patroa chegou para ele era um escravo, e ela disse: deita-te comigo. E ele disse: eu não posso fazer isso, eu estou pecando contra Deus. Veja que ele tinha a visão de que no final das contas ele era um servo de Deus, ele era um servo de Deus antes de ser um servo na casa de Potifar. Nós temos o que aconteceu na Babilônia com Daniel capítulo 6, o rei fez uma lei lá, durante 30 dias, ninguém pode orar a nenhum Deus, só pode orar ao rei. Daniel vai lá e ora a Deus, e por causa disso ele vai parar na cova dos leões. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a ficar do lado do Senhor, a ficar do lado da palavra de Deus, todas as vezes e que entrar em conflito a ética do seu trabalho e a ética bíblia? Nós precisamos, irmãos, crer que Deus vai permanecer do nosso lado quando nós tomamos a decisão de ficar do lado do Evangelho. E é por isso que eu quero terminar como eu comecei. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos clamar pela plenitude do Espírito Santo. É só cheio do Espírito Santo que você vai enxergar o seu trabalho como sendo uma vocação espiritual. É só cheio do Espírito Santo que você vai se conformar e aceitar uma providência mais dura, aceitar um ambiente que não é o que você sonhou. É só através do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que você vai ficar do lado do Evangelho de Deus, quando o local que você trabalha estiver te levando para o outro lado. Por isso, meus irmãos, nós precisamos clamar pela plenitude do Espírito Santo, nós precisamos clamar para sermos cheios, controlados pelo Santo Espírito, porque só assim nós vamos viver a ética do trabalho de um modo que glorifique a Deus. Portanto, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos dê graça e que Ele nos dê, irmãos, plenitude do Espírito para vivermos as relações de trabalho de um modo que glorifique o nome do Senhor. Amém.